Vamos dar continuidade então ao tema contratos administrativos. Este é o terceiro vídeo. Já vimos nos vídeos anteriores a consensualidade, que significa que, em que pese os contratos administrativos gozarem de grande carga do direito público na sua feitura, esta grande carga de direito público dos contratos administrativos não ceifa a consensualidade, ou seja, não retira do particular a sua vontade de contratar ou não. Ao contrário dos atos administrativos do poder público, que gozam de poder cogente em relação aos particulares. Vimos também que a presença da administração pública nos contratos administrativos garante-lhe as prerrogativas de poder público, ou seja, aqui nos contratos administrativos existe uma relação de verticalidade. O poder público está acima do particular, daquele com quem se contrata. Ao contrário dos contratos da administração, onde existe uma relação de horizontalidade. O poder público e o particular, quando contratam, estão em pé de igualdade, na mesma linha. Para que o contrato seja administrativo e destarte para que a administração goze de suas prerrogativas de poder público, é necessária uma finalidade pública envolvida no objeto do contrato. O contrato deve ser formal, escrito, etc., salvo algumas exceções, como já vimos nos vídeos anteriores. O contrato é um contrato de adesão. Veja bem, este contrato de adesão não retira a consensualidade do contrato administrativo, em que pese a administração pública elaborar o contrato unilateralmente, só contrata aquele que consente com este contrato de adesão. Vimos também que o prazo é sempre determinado, é vedado o prazo indeterminado para os contratos. Vimos também as causas de mutabilidade dos contratos administrativos e também já vimos as cláusulas exorbitantes. E aqui nós vamos voltar um pouquinho para tratarmos de uma das cláusulas exorbitantes, que é necessária a existência de uma cláusula de fiscalização e de acompanhamento da execução do contrato administrativo pelo poder público. Nós temos então o acompanhamento e a fiscalização dos contratos, da execução dos contratos pelo poder público. Então aqui surgem duas figuras. Uma dessas figuras é o fiscal. E a outra figura é o preposto. O fiscal, ele representa a administração pública. E ele é designado pelo ordenador de despesas. O ordenador de despesas, via portaria, designa um ou mais fiscais para acompanharem e fiscalizarem a execução do contrato. E quem acompanha essa fiscalização por parte do contratado, por parte do particular que foi contratado, é o preposto. Okay? Ele representa, então, o contratado neste acompanhamento e fiscalização. E esse fiscal, ele tem algumas funções. As principais delas são fiscalizar o andamento e a execução. E execução do contrato, obviamente. Escrever, elaborar relatórios e atas referentes aos seus trabalhos. Informar o superior acerca de atrasos ou descumprimentos contratuais por parte do contratado, e lavrar termo próprio de recebimento de objeto. Então, quando da recepção do objeto, ele lavra termo próprio de recepção do objeto contratual. E esta, a recepção do objeto contratual, é o nosso próximo tema. Vamos a ele. Então, nós temos duas etapas do recebimento do objeto. Nós temos o recebimento provisório e temos também o recebimento definitivo. O recebimento provisório acontece em alguns casos de contratos de obras e serviços e obrigatoriamente para contratos de compras e locação. Compras ou locação de equipamentos. Por quê? As obras e serviços, os serviços principalmente, eles se exaurem de per si, via de regra. De modo que o recebimento provisório é impossível. A pessoa já prestou o serviço, então só um recebimento definitivo. Deixa eu arrumar aqui. Só um recebimento definitivo, então. Já equipamentos, não. Você adquire os equipamentos e você precisa testá-los, verificar se esses equipamentos funcionam como realmente se almeja. De modo que, então, é premente um recebimento provisório desses equipamentos, seja por via de compra ou de locação deles, para verificar se eles efetivamente atendem aos anseios da administração pública. E nesses contratos de obras e serviços, quando é necessário um recebimento provisório, quando o serviço pode ser dividido, então este recebimento provisório dos contratos de obras e serviços é feito, é dado pelo fiscal, mediante um termo circunstanciado, que deve acontecer em até 15 dias depois da comunicação do contratado. Vale dizer que este recebimento provisório, ou recebimento provisório, não exclui a responsabilidade civil e ético-profissional do contratado. Também não exclui a obrigação de reparar ou corrigir ou substituir o objeto do contrato. Vamos para o recebimento definitivo.
O recebimento definitivo, por seu turno, se dá para obras e serviços. E ele se dá por servidor ou comissão designada para este fim. Nós temos, então, que se a pessoa recebeu, se a administração pública recebeu provisoriamente determinado objeto do contrato, hora ou outra ela vai receber definitivamente se esse objeto efetivamente cumpriu com os anseios da administração pública. Então, esse recebimento definitivo após o recebimento provisório se dá mediante termo circunstanciado. Circunstanciado, assinado pelo servidor competente após o prazo de observação, que é o recebimento provisório. Nós temos aqui, então, que nestes casos, este prazo de observação, ou recebimento provisório, pode ter o máximo de 90 dias. Recebimento provisório, máximo de 90 dias. E o recebimento definitivo de compras e locação de equipamentos dá-se, obviamente, após a verificação da quantidade e qualidade da compra ou locação dos equipamentos. Vamos tratar agora da dispensa de recebimento. Quais são os casos em que o recebimento é dispensado? Para a compra de gêneros perecíveis, alimentação preparada e obras e serviços de até R$80 mil. Desde que não se trate de aparelhos, equipamentos, instalações sujeitos todos à verificação de funcionamento e produtividade. Porque se é necessária essa verificação, neste caso daí seria necessário o quê? O recebimento provisório para se verificar, prazo observacional de no máximo 90 dias, para depois efetivamente receber o recebimento definitivo do objeto. Vamos tratar agora de outra característica, que é a característica intuito persona do contrato administrativo. O que isso significa? Isso significa que o contrato, via de regra, é celebrado com aquele determinado particular, ou seja, ele é intuito persona. Somente aquele particular pode executar o contrato administrativo. Né? Só que daí surge a figura da subcontratação. Ela é possível? Sim, ela é possível. E ela é permitida até o limite admitido pela administração, devidamente autorizados pela administração e por ela também justificados. Então, a subcontratação ela é possível, ela é uma exceção e deve ser autorizada e justificada pela administração. Não pode particular subcontratar sem expressa autorização da administração pública, mediante justificativa. Vamos tratar agora das espécies de contratos administrativos. Espécies de contratos administrativos. Nós temos, basicamente, 3 espécies de contrato administrativo, que são concessão de serviço público, contrato de obra e contrato de serviço. Vamos tratar um a um agora. Concessão de serviço público, tanto a concessão quanto a permissão são formas de delegação do serviço público. São formas que a administração pública direta se utiliza para delegar serviços públicos. Veja bem, não se transfere a titularidade do serviço público, sim o exercício do serviço público, né? Que é essa diferença entre delegação e outorga. E nós temos as modalidades de concessão. Nós temos a concessão ordinária, nós temos a concessão patrocinada, nós temos a concessão administrativa, temos a concessão de obra pública, temos a concessão de uso de bem público, temos a permissão de serviços públicos. Vamos tratar um a um as modalidades. Vamos começar com a concessão ordinária. Também é chamada de comum, tradicional, onde a verba para esta concessão vem da tarifa que é paga pelo usuário, ou então, outra forma de remuneração, que é decorrente sempre da exploração do serviço. São chamadas receitas alternativas. Então, na concessão ordinária, a verba vem exclusivamente da exploração do serviço que foi delegado pela administração pública ao particular.
ao concessionário. Temos também a concessão patrocinada. Aí a verba já vem tanto da tarifa, que é paga pelos usuários do serviço, quanto pela contraprestação pecuniária do concedente, ou seja, do poder público. Veja bem, aqui o poder público ele vai auxiliar com verba a concessão. Além da tarifa paga pelos usuários, o poder público também vai injetar dinheiro. O poder público também vai patrocinar o concessionário. E esta é a chamada, a famosa, parceria público-privada. Concessão patrocinada é parceria público-privada. Lembre-se de patrocínio, patrocínio, o poder público vai patrocinar, vai ajudar a concessionária. Além dessa verba que vem do poder público, a verba que entra também como receita alternativa é a da tarifa, é a das tarifas pagas pelos usuários. Outra modalidade de concessão é a concessão administrativa. Aqui, a verba toda, veja, administrativa, a verba toda vem do parceiro público. Ou seja, do poder público que concede este serviço para o concessionário. Via de regra, essa concessão administrativa, ela se dá para a transferência de exercícios de serviços públicos que não são remunerados através de tarifa dos usuários. Outra modalidade de concessão é a concessão de obra pública. Bem, a obra pública vai acontecer posteriormente à concessão do serviço. Então a administração pública vai conceder o serviço para o concessionário, então o concessionário vai efetivamente realizar a obra pública. E como que o concessionário vai lucrar? Esta verba, tanto para repor o que gastou, quanto para a obtenção de lucro, vem da exploração posterior da obra realizada. A exemplo, nós temos uma rodovia. O poder público, ele transfere o exercício de construção dessa rodovia para uma concessionária, para um particular, e esse particular vai realizar esta obra pública com seu dinheiro, com seus recursos, e posteriormente, a feitura da rodovia, este concessionário vai explorar a rodovia através de pedágio. Este é um exemplo clássico de concessão de obra pública. Outra modalidade de concessão é a concessão de uso de bem público. Aqui, a natureza do contrato é de direito público. O contrato é sinalagmático. Ou seja, as duas partes se obrigam reciprocamente. O contrato pode ser tanto oneroso quanto gratuito, a depender da conveniência e oportunidade, a discricionalidade do poder público. O contrato é de qualquer sorte comutativo, ou seja, há obrigações para as duas partes, essas obrigações são certas, são determinadas no contrato. É um contrato intuito persona e sempre demanda, até em vermelho aqui, licitação. Exemplo de uma concessão de uso de bem público. Existe um parque na cidade e este parque abre então espaço para uma lanchonete dentro desse parque. Então é um contrato de direito público, é sinalagmático, porque as duas partes vão se obrigar. Ele é oneroso ou gratuito, ou seja, pode haver uma prestação pecuniária a ser paga pelo concessionário ou não. A comutação, ou seja, a obrigatoriedade das duas partes em relação ao contrato. Ele é intuito persona, somente aquela pessoa que contrata com a administração pode efetivamente utilizar do bem público para os fins constantes do contrato e demanda sempre licitação. Sem licitação não é possível conceder o uso de um bem público. Outra modalidade, muito parecida com a concessão, trata da permissão de serviços públicos. Veja, não é um contrato de concessão mais. Veja, não estamos falando de concessão, mas estamos falando de permissão. É então um contrato de adesão. E essa delegação se dá a título precário.
A permissão é precária. Ou seja, a administração pode a qualquer momento revogar a permissão da utilização do serviço, da prestação do serviço público. Sempre ocorre mediante licitação para a prestação de serviços públicos e sempre por conta e risco da pessoa física ou pessoa jurídica. Veja, para a concessão de uso de bem público, nós tínhamos ali a pessoa jurídica somente. Na permissão, tanto pessoa física quanto a jurídica podem participar, podem ser permissionárias, mas sempre mediante licitação. Bom, essas foram as modalidades de concessão de serviço público. Vamos passar agora para o contrato de obra. É importante salientar a diferença entre contrato de obra e contrato de serviço. Quando uma coisa pode ser denominada contrato de obra ou quando ela pode ser denominada contrato de serviço. No contrato de obra, há predominância do material sobre a atividade operativa. Já nos contratos de serviço é o oposto, né? A atividade operativa, ela predomina sobre o material. Nós temos aqui o caso de construção, reforma, ampliação, fabricação, recuperação de móveis e imóveis. Há duas modalidades, basicamente, de contrato de obra. Ela pode ser de execução direta, ou seja, pelos próprios órgãos da administração, ou ela pode ser de execução indireta, quando ela decorre da contratação de terceiros. Aí nós temos os regimes da execução indireta. Nós temos empreitada por preço global. Nós temos empreitada por preço unitário. E nós temos tarefa, além da empreitada integral. O que é empreitada por preço global? Contrata-se a obra por preço certo e total. É o preço global. Você sabe exatamente quanto vai pagar e o que vai acontecer. Nós temos a empreitada por preço unitário. Contrata-se, neste caso, a obra por preço certo de unidades determinadas. Aqui há unidades determinadas. E cada unidade dessas tem o seu preço unitário. Por exemplo, tantos reais por metro quadrado. É um preço unitário. Tarefa. Tarefa é mão de obra para pequenos trabalhos, ok? E essa tarefa ela pode se subdividir entre com ou sem fornecimento de materiais. E temos também a empreitada integral, quando se contrata o empreendimento em sua totalidade. Vamos tomar cuidado aqui na diferença entre preço global e, empreitada por preço global e empreitada por preço integral. Temos aqui o preço global. Aqui, no preço global, o preço é certo e determinado. Só que o empreendimento não é total. Por exemplo, eu preciso construir uma casa e eu vou contratar separadamente os pedreiros que vão fazer a fundação e os pedreiros que vão levantar a casa. Os pedreiros que vão fazer a fundação, eles têm um preço certo. E os pedreiros que vão levantar a casa têm outro preço certo. Veja só, aqui o empreendimento não é total. O empreendimento está dividido, mas o preço de cada uma das etapas é certo. Quando o preço é certo, nós temos o preço global. Já a empreitada integral, você vai contratar o empreendimento, aqui é o empreendimento em sua totalidade. No nosso exemplo, eu vou contratar uma equipe de pedreiros para realizar a fundação da casa e também levantar a casa. Ou seja, eles vão entregar o empreendimento, a casa completa, perfeita, por um preço determinado. Ficou claro? Ficou clara a diferença? Vamos passar ao terceiro item, que é o contrato de serviço. Como nós bem já vimos no estudo do contrato de obra, o contrato de serviço não se pode confundir com o contrato de obra, porque aqui, ao contrário daquele, há o predomínio da atividade sobre o material. Via de regra, são serviços que são prestados à administração pública por particulares. Por exemplo, limpeza de repartições, conserto de equipamentos, etc. Vamos prestar muita atenção agora que isso é muito objeto de concurso, de prova de concurso. Demolição. Quero demolir um imóvel. Isto se encaixa em contrato de obra ou contrato de serviço? Vamos pensar bem. Numa construção de um imóvel, nós temos que o material é mais importante do que o serviço. Correto?
Me interessa o material, não o serviço em si. Em que pese eu querer um serviço muito bom, eu quero um serviço muito bom para que o material seja muito bom. Já na demolição, não. Na demolição, nós não estamos preocupados com o resultado do serviço. Nós não estamos preocupados com os entulhos que vão sobrar da demolição do bem imóvel. Então, aqui na demolição, há o predomínio da atividade sobre o material. De modo que, se formos contratar na qualidade de funcionários públicos alguém para efetuar o serviço de demolição, não será um contrato de obra, e sim um contrato de serviço. Outros exemplos: conserto, instalação, montagem, operação, conservação, reparação, adaptação, manutenção, transporte, locação de bens, publicidade, seguro, trabalhos técnico-profissionais. Veja que sempre há o predomínio da atividade sobre o material. Não nos esqueçamos nunca da demolição. A demolição é contrato de serviço. Se não conseguir entender, ao menos decore, porque isso cai a rodo em concursos públicos. Para finalizar o nosso estudo de contratos, vamos tratar muito brevemente do contrato de fornecimento, ou seja, compras. Contrato de compra e venda de bens móveis. Quando se trata de fornecimento, nós estamos falando sempre de bens móveis. Compra e venda de bens móveis. E o fornecimento, ele pode ser de uma só vez ou parcelado. Com isso, gente, nós finalizamos o nosso estudo de contratos administrativos. Foi bem extenso, tive que utilizar do recurso de aumentar a velocidade do vídeo, porque senão vai ficar deveras demorado para exaurir todo esse material. Espero que tenha sido útil, não deixem de realizar questões e vamos pra frente que atrás vem gente. Muito obrigado, até a próxima.